Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, domingo 4 de outubro, agora 20 horas e 54 minutos, é verdade, o ano está indo para o fim, a semana também, especial ali Binance, que fecha aí às 21 horas horário de Brasília. Nós temos o patrocínio de JazzP2P, compra e venda de criptomoedas, o website é jazzp2p.com.br e o título do nosso podcast hoje é La Nave Va, uma referência aí ao filme do Federico Fellini, cineasta italiano, uma excelente obra ali para quem gosta aí da sétima arte. Então, nós escolhemos aí esse título em função do mercado, da situação que está. A gente lembra aí vocês, ainda estamos em tendência de baixa, isso que a gente começa mostrando para vocês agora. Vocês podem ver aqui o MACD ainda está com uma declividade negativa, tem 5 minutos agora, 20,55 até o final da semana, até o fechamento. Então a gente acha muito pouco provável que consigamos ter uma reversão ainda hoje, né? Então a gente completaria em mais uma semana de baixa, talvez a última, a gente não sabe, a gente precisa então aguardar a confirmação. O objetivo desse nosso podcast hoje é mostrar o que a gente está vendo como uma direção mais provável, tá? Então, para quem não vai ficar com nós até o final, dentro de uma realidade, dentro de uma normalidade, a gente vê o mercado subindo. Sem uma pressão baixista atuante, a gente vê o mercado subindo, tá? Nós já vamos entrar nisso em detalhes agora, direto nos gráficos. Então, o que nós temos aqui? Binance, gráfico semanal, a gente pode ver aqui um andamento positivo, uma dificuldade de fazer novos topos, é verdade, mas ele está chegando, apesar de com cada vez menos volume, ele está chegando cada vez mais perto do topo. Então, o que está acontecendo? Nós estamos sem uma pressão baixista, ele está praticamente numa inércia, por isso ele nave vá. A gente pode, por um lado, estar chegando no topo de uma trading range semanal mais ampla aqui, que já vem desde o ano passado. E nesse caso a gente não estaria iniciando um movimento descendente, mas nesse caso a gente visitaria o fundo dessa região, talvez não tão radicalmente aqui quanto aos 5K, mas talvez mais próximo aqui dos 9K que a gente teve aqui nesse nível intermediário. Vamos pegar o nível certinho aqui, sim, logo abaixo dos 10, 9K, exatamente 9K2. Então a gente poderia ter um recuo até ali, talvez seria devastador para alguns, mas isso seria dentro de uma normalidade que a gente vê aqui no gráfico semanal, tá? A gente pode ver que o arranque que a gente teve aqui foi acompanhado por muito volume. Depois a gente teve uma situação de normalidade, movimento aqui horizontal aqui, com um volume do nível que nós estamos tendo agora. A última semana com volume foi um movimento baixista mais forte, que nos levou nesse patamar ali dos 10K, 10K2, e a gente conseguiu então se recuperar até os 10K6, 10K7, quem sabe, mas a gente não conseguiu ir além. Mas o que a gente tem? A gente tem o BNB, que nós vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho, que ele está aí apontando para cima. Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário. O que nós temos? A gente está aqui com a Bitcoin da Tether na Binance gráfico diário. Mais uma vez então o conjugado das médias móveis fazendo as vezes de resistência. A gente pode ver aqui fraco volume agora, aqui é o gráfico diário. Nesse caso, a gente vê aí uma dificuldade de fazer esse rompimento com pouco volume, então a gente pode estar aí no fim de uma movimentação, ou a gente pode então seguir sem perspectiva aí de um rompimento, ou seria um falso caso ocorra, de subir um pouco mais, nesse caso aqui até os 10K8, sem chegar ou mal e mal tocando os 11K. Então isso aqui é uma possibilidade para nós aqui numa perspectiva de dias, há pouco a gente está falando em semanas. Então vamos dar uma olhada aqui na fonte dessa movimentação, é o BNB. O BNB ao contrário, vocês podem ver, ele está aqui com uma movimentação com mais força. A gente está aqui no dia de hoje ao limiar aqui levemente cruzando a região que nós consideramos um threshold, que é a média móvel dos últimos 200 períodos, nesse caso o dia, do volume. Enquanto aqui a gente está bem acima das médias, numa configuração altista no diário, a gente provavelmente vai testar esse topo aqui. Que valor é esse? A gente está falando ali dos 29,2, vocês devem lembrar que a gente comentou no nosso último podcast que a gente achava muito difícil ele passar, achava que não passaria dos 27,
ele não só passou, como segue subindo, então ele pode sim romper isso aqui. Nesse caso ele teria espaço então para subir até esse outro topo aqui. A gente está falando dos 31, ele pode continuar essa trajetória de alta, tá? Então talvez ele encontre um pouco de resistência aqui. Podem ver que os 2 dias que se seguiram aqui a essa chegada no topo, ele foi então com volume próximo ao limiar e ele foi então respondido com volume maior, significativamente maior, tá? Relevante e que causou então um recuo. Então isso pode acontecer também. Então a gente não sabe o que vai acontecer, tá? A gente nunca sabe, mas a gente diz que é o mais provável. Então, dentro de uma movimentação, a gente acredita que ele consiga então testar esse nível aqui, e aí a gente está falando dos 29,3, tá? Um pouco, já está aos 28,9, então teria um leve espaço ainda de alta antes de começar a enfrentar uma resistência. Do contrário, ele tem espaço para subir e testar aqui os 31,2, mas daí a gente está falando ali de um upside de 29,29 até os 31 de 2, nós estamos falando ali de 6%, 5% de upside. E o downside então dele poderia nos levar aos 26, e a gente está falando então de um upside logo superior a 10%, quem sabe 12%. Então é 2 para 1 a chance de queda para alta, tá? Então uma relação bastante desvantajosa para quem está pensando em entrar nesse momento. É apenas, então somente, nada mais que isso, a nossa opinião, tá? Mas vale ressaltar que a gente está tendo aqui então já há vários dias aqui um movimento de alta, uma recuperação, e ele tem impulsionado sim a movimentação da Bitcoin e conseguintemente das demais, porém sem volume. Ele não está conseguindo transmitir o volume que a Bitcoin está tendo está bem abaixo do limiar, ao contrário do que a gente vem tendo aqui na BNB. Talvez isso seja um fenômeno do staking, como foi chamado a atenção da gente ali no nosso grupo de chat, mas tem sido um driver para os preços. E aqui o Ethereum, então, também numa situação muito parecida, Ethereum e Tether na Binance, gráfico diário, se aproximando aqui desse conjugado, a gente vê uma barreira aqui. Então a nossa pergunta-chave é como é que o Wall Street vai responder. Então, Wall Street abrindo em alta, a gente deve ter uma leve alta aqui, apesar da gente não ter nada indicando, mas a gente deve ter uma alta sim, quem sabe ali aos 360, um pouco mais. Então, não consideraríamos aqui um estrondo, uma alta, etc, tá? Nem na Bitcoin, nem no Ethereum. Essa aí é a nossa perspectiva, tá? Por quê? Porque a gente não está vendo uma movimentação com volume. Então a gente acha muito difícil um ativo sem volume romper definitivamente um conjugado de médias móveis relevantes. Apenas por isso, tá? Então nós precisaríamos aí uma movimentação substancial de Wall Street, que está fechado, não vale a pena abrir, para que a gente tenha então esse reflexo aqui. Vamos dar uma olhada no dólar, que faz tempo que a gente não abre. O USD-BRL, esse par aqui também no diário, tá? A gente tinha apontado ali a direção para cima, é muito fácil ver a direção do dólar aqui no Brasil, tá? Porque tu tem uma economia aí que está com uma trajetória descendente, né? A gente está com retração no PIB, a gente está com aumento de dívida pública e a gente não tem uma impressora, tá? Apesar de estar emitindo aí novas moedas, a gente não tem essa capacidade, uma hora aí vão descobrir isso. E isso vai se manifestar nos preços, para quem está passando um tempo aí no supermercado, já notou isso. E isso vai se refletir também no dólar. Então o dólar tem uma pressão altista, a gente acredita que ao longo dessa semana ele rompa aqui essa barreira dos 5,70, tá? Isso é uma triste marca aí que vai sendo rompida, tá? Infelizmente essa é a nossa perspectiva. Então, de uma maneira geral, vamos encerrando por aqui. O que a gente espera então? Wall Street abrindo em alta, a gente deve ter uma continuidade na movimentação da Bitcoin, do Ethereum com um pouco mais de volume. A gente não acredita que seja uma movimentação relevante, ou seja, acima do threshold de volume, tanto Bitcoin quanto Ethereum. Mas isso deve continuar jogando para cima a BNB rumo aos 31, tá? Do contrário, com Wall Street abrindo de lado, sem grandes altas ou com uma leve queda, a gente vê então a possibilidade de iniciar o recuo. Na nossa expectativa, a gente imagina que essa semana vai abrir positiva
Se ela vai se manter positiva, a gente não sabe, mas a gente acha que vai abrir positiva e isso deve dar uma movimentação um pouco maior no Ethereum e na Bitcoin, que deve então atingir os 10.800 Bitcoin, 360 o Ethereum, e nesse caso então a gente deve ver a BNB testando os 30. Quando troca pela barreira psicológica, ela pode começar a enfrentar um pouco de resistência, isso deve abrir espaço para realizações, isso deve começar a descontar Bitcoin e Ethereum, exceto se Wall Street continuar subindo. Enquanto ao dólar, a gente não tem dúvida que ele deve continuar uma trajetória ascendente. Esse foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Até uma próxima. Tchau.